Oi, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o caso Mariana Ferrer e a expressão estupro culposo que provocou tanta reação aqui nas redes sociais? Então, não vou aqui gastar o tempo de vocês contando a história da Mariana, vocês já devem saber. Ela acusou o empresário André Aranha de tê-la estuprado quando ela não estava em condições de responder pelos próprios atos, porque teria sido propositalmente drogada. Então, o empresário André Aranha foi acusado de estupro de vulnerável, quando comete-se uma violência sexual contra alguém que não tem condições de decidir sobre os próprios atos. E esse estupro de vulnerável, no julgamento, se transformou em estupro culposo e o empresário André Aranha foi absolvido. Pois é. Vamos primeiro fazer uma distinção entre culpa e dolo para o direito? Quando um crime é considerado doloso, é porque ele foi cometido com intenção de cometer. E quando ele é considerado culposo? Quando a pessoa efetivamente comete o crime, mas não tinha intenção de fazê-lo. É complicado aplicar isso ao estupro, né? Que é um crime previsto, obviamente, na legislação brasileira, mas não sem a intenção de fazê-lo, porque na minha cabeça é difícil imaginar que alguém comete o crime de estupro sem a intenção de cometê-lo. Como é que faz isso, né? Porque se a vítima disse não, é não, e se a violência foi cometida, é estupro. Se a vítima disse sim, mas depois mudou de ideia e disse não, o que aconteceu a partir dali também é violência e é estupro. Se a vítima estava muito drogada, estava muito bêbada e não tinha condição de responder pelos próprios atos, é estupro de vulnerável, portanto, também é estupro, né? Pois é. O que o advogado de defesa do André alega é que o empresário não tinha condições de saber, naquele momento, que a jovem estava drogada e não estava respondendo pelos próprios atos. Ora, vejam só. E aí ele usa a expressão estupro culposo, ou seja, ele não tinha a intenção de estuprar. Ele não sabia que a moça era vulnerável naquele momento. Mas como é que os advogados chegaram a isso? É uma construção, né? E o estupro culposo, essa expressão, é uma espécie de cereja do bolo. Quem se lembra aqui do caso Ângela Diniz Doca Street? A Ângela foi assassinada em 1976 pelo namorado Doca Street, a tiros. Ele era réu confesso. E durante o julgamento, os advogados de defesa do Doca Street usaram uma expressão que para mim também é cereja do bolo. É a legítima defesa da honra. Para chegar até lá, você tem que desconstruir a vítima. Você tem que submetê-la a um processo de desqualificação pública, de humilhação, de exposição da imagem, de destruição da reputação, até que não sobre nada daquela mulher e ela passe a ser culpada pelo crime que se cometeu contra ela. Entendem? É desqualificar de tal maneira a vítima que ela passe a ser culpada pela violência que sofreu. Isso aconteceu com a Ângela Diniz e isso aconteceu com a Mariana Ferrer. E, gente, eu não sou advogada, eu não sou especialista em direito criminal, a minha experiência nisso é a cobertura de casos parecidos com esse, mas eu vi as imagens do julgamento no momento em que o advogado de defesa do réu desqualifica a vítima que está ali. Ele humilha a menina, ele traça um perfil dela que leva as pessoas, ou pelo menos as pessoas envolvidas ali no julgamento, a acreditar que o empresário que cometeu o crime não podia saber que ela não queria, porque afinal de contas tudo indicava no comportamento dela que ela topasse. É a desqualificação total da vítima. E isso faz parte da história brasileira. Ângela Diniz tem mais de 40 anos. E todos os casos acabam se baseando na mesma tese, de que a vítima foi culpada. Ah, mas o que estava fazendo lá essa hora? Ah, mas por que estava com essa roupa também, né? Ah, mas por que estava fazendo lá sozinha? Isso é a história brasileira. É a história de desqualificação e de humilhação da mulher. Então, eu só queria estabelecer aqui esse raciocínio para a gente pensar
A nossa revolta contra a expressão estupro culposo, a gente tem que entender por que ela acontece e tem que entender a história em que se baseia a expressão. É igual legítima defesa da honra. É a cerejinha do bolo da desqualificação da vítima, da desconstrução da mulher, que justifica a violência que é todos os dias cometida contra ela. E é contra isso que a gente tem que direcionar a nossa revolta, o nosso ódio e toda a nossa capacidade de luta. Tá? Beijo pra vocês, até a próxima.